Flamengo e Fluminense. Fla-Flu no Maracanã. Fla-Flu 4-4-1. São 440 Fla-Flus até hoje. Tudo que você precisa saber sobre mais um dia que estaremos escrevendo a história desse clássico, do maior clássico do mundo. Você precisa saber. Tudo que você precisa saber tá nesse vídeo pré-jogo. Vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e sou tricolor de coração. Um likezinho maroto ajuda bastante a gente aqui no canal. Não se esquece também de se inscrever aqui no Raiz Tricolor, beleza? Como eu falei, Fla-Flu hoje, quase todos os jogos são nessa quarta-feira, né? Além do Fla-Flu tem Botafogo e Portuguesa, Resende e Audax, Boa Vista e Volta Redonda. Amanhã tem Nova Iguaçu e Madureira e Vasco e Bangu. O jogo do Vasco não podia ser hoje por causa deles em São Januário, o nosso seria no Maracanã, a polícia não deixaria ter esses dois jogos tão perto assim. Bem, o jogo hoje às 21h10, transmitido na Band, no Band Esporte e na Dali de graça, que é uma transmissão tricolor, Flamengo e Fluminense. Vocês já sabem como é que vão estar as outras transmissões, né? Vocês conhecem o padrão. Que é uma transmissão tricolor com imagens sem delay, delay menor do que o da TV, e podendo assistir pelo seu celular, pelo seu computador, com a facilidade do streaming. Vai lá na Dali pra gente poder assistir o jogo juntos. Eu estarei direto do Maracanã fazendo a transmissão, junto com o Fio, conto com a sua audiência. Beleza? Fla-Flu de número 441, como eu falei. E, bem, o Fla-Flu de hoje, que eu relembro, é esse daí. É Fla-Flu de 1991. Taça Guanabara de 1991. Flamengo abriu o placar com o Gaúcho. O Fluminense vai virar o jogo com o primeiro gol de Bobô e o segundo gol marcado por Renato. Aí você vai falar, pô, Gabriel, tá, você tá lembrando um Fla-Flu da Taça Guanabara de 91, 2-1, tá, mas isso deu título? Indiretamente deu, né? Era pontos corridos, né? Igual o desse ano. Só que isso aí acho que foi quarta ou quinta rodada, se eu não me engano, da Taça Guanabara de 91. E no final das contas a gente foi campeão da Taça Guanabara e o Flamengo foi o segundo colocado do torneio. Então, no final das contas, terminando um ponto à frente, esse clássico foi determinante pra gente ser campeão da Taça Guanabara e o Flamengo serviço. Esse aí foi o gol de cabeça de Dodô e agora um cruzamento do Renato, que a bola vai entrar direto. Pode-se dizer que foi cagada? Pode, mas foi um golaço, né? Enfim, naquela época, em 1991, não tinha o OneFootball. E triste de quem viveu 1991, né? Em que não tinha o OneFootball. Então o que você vai fazer? Você vai baixar o OneFootball hoje, você tem essa oportunidade. Naquela época os caras iam pro estádio, não sabiam a escalação, não sabiam notícia, sabiam informação nenhuma do clube de coração deles. No nosso caso, o Fluminense. Seria uma vergonha, né? Você vê que doideira. Mas hoje você pode fazer isso. Baixa o OneFootball, tem um QR Code aqui do lado. Pô, hoje é dia de Fla-Flu, cara. Baixa. Fiquei puto do nada. Baixa aí o OneFootball pra você ter muita informação na palma da sua mão, no celular. Beleza? Cara, eu fiquei com uma raiva do nada aí porque você não baixou, pô. Vamos lá, tá? A gente tá falando aqui de um time, no caso o Fluminense, que tá entre a cruz e a espada, né? Essa é a grande verdade. Isso porque o Fluminense ganhando, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal da semana, ganhando é líder. Liderança. É muito provável que pegue Volta Redonda na semifinal. Vai ter a vantagem na semifinal e vai ser mandante no segundo jogo da final. Tá, aí se perder o jogo, pega o Vasco, ou o Flamengo, se bobear, a gente pode cair pra quarto. Muito provavelmente a gente pega, seja o Vasco ou o Flamengo, a gente pega sem vantagem nenhuma, nem na semifinal e nem a mandante no jogo de volta na final. Então, assim, o drama tá posto, né? O drama entre a cruz e a espada mesmo. Eles estão em crise, eles já estão na espada. Nós, num momento muito bom, diria eu. Nosso time é bom como o deles, isso é um fato. Vai ter um vídeo aqui, inclusive, hoje, separado só para poder falar disso. Mas tá num momento melhor. E não é à toa que, por exemplo, casas de apostas pagam menos para nossa vitória. Ou seja, eles consideram, casa de aposta não joga para perder, né? Elas consideram que é mais possível que o Fluminense ganhe. Isso é favoritismo? Nosso time tá num momento melhor, as casas de aposta pagando, enfim. Não sei o que dá pra chamar de favoritismo ali diretamente. Fato é, há muito tempo a gente não entrava num Fla-Flu no equilíbrio tão grande de forças como nesse ano.
Nas arquibancadas vai ser uma diferença considerável de quantidade para eles. A gente deve ter ali por volta de 14, 15 mil pessoas ali na Sul, que é o mesmo que a gente teve contra o Vasco. Eles não esgotaram o leste, não esgotaram, né, os outros setores, devem esgotar até na hora algum outro setor, mas não vai ser aquele clássico lotadão no Maracanã. Fato não vai ser como em outras vezes, mas ainda assim vai ter uma grande diferença na arquibancada a favor do Flamengo. Só que assim, as últimas grandes vitórias, desde que voltou o público na pandemia, toda vez que a gente tinha um pingado do nosso lado, a gente ganhou o jogo. E toda vez que a gente botou um monte de gente, a gente não ganhou o jogo. A gente perdeu por 2-1 ano passado e empatou na final do Campeonato Carioca. Então, enfim, se você é supersticioso, né? Bola em campo. Vamos falar um pouquinho desse Fluminense. Eu vou mostrar aqui mais rapidamente, né, só pra gente falar um pouquinho de tática, mas no dia de hoje ainda, por volta da hora do almoço, eu vou colocar um vídeo aqui no canal, onde eu vou debater os dois times assim mesmo. Ah, Gabriel, mas você é tricolor. Sim, o meu olhar sobre o Flamengo também. A questão de qualidade, etc. Não vou aqui entrar numa maluquice de definir quem é melhor e tal, porque obviamente, primeiro que eu sou tricolor, né, e é um rival meu, e segundo que eu acompanho muito mais o Fluminense e muito menos o Flamengo, então não me julgo disso, né, é maluquice isso. Vamos lá, eu desenhei até o esquema tático aqui do Flamengo, né? Como deles eu tenho a mínima noção ali, eles vêm com uma novidade, né? O que tudo indica, eles vêm com 3 zagueiros. Coloquei mais ou menos, não é exatamente o posicionamento assim, nem o do Fluminense, mas dá pra gente ter uma noção. A provável escalação do Fluminense é a mesma que vem se repetindo. Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, David Braz, que tinha que jogar o Fla-Flu mesmo, apesar de ter ido mal pra mim no Fluminense e Vasco. Foi muito bem contra o Bangu e tem mais experiência. Você não mete o Vitor Mendes direto num Fla-Flu. Você não colocou até agora, não era pra colocar nesse jogo. Pode ser que o David Braz vá muito mal? Pode, claro que pode. Mas pra mim, de início, assim como no Fluminense e Vasco, não é um erro nesse caso, nesse jogo específico, por conta de experiência. E também pelo fato de que se o David Braz ficar no banco, ele é expulso, né? Toda vez isso acontece. Alexander na lateral esquerda, é aqui que me preocupa um pouquinho. Já já eu vou falar. André Martinelli, Ganso, John Arias, Keno e Germancano. Por que eu falei que a esquerda, que a lateral esquerda me preocupa? Até agora, Alexander disputou, ao todo, 4 partidas e meia com a camisa do Fluminense. Que partidas foram essas, Gabriel? Ele disputou o meio jogo contra o São Paulo, em que só o Fluminense atacou no segundo tempo. O jogo completo contra o Goiás. Pouco ameaçou o Goiás também, o Alexander pôde propor o jogo com muita qualidade. Vou pular a do Red Bull Bragantino, porque vocês já me ouviram falar 200 vezes. E as outras duas foram Portuguesa e Bangu, jogos que o Fluminense dominou com muita facilidade boa parte do jogo. Mas teve a do Bragantino. E a do Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, na última rodada, foi a única vez em que Alexander foi atacado. Tentaram explorar a lateral esquerda do Fluminense. E Alexander, apesar de ser um ótimo marcador, um cara que tem muita qualidade para jogar até mais à frente como criador de jogadas, ele não tem a marcação de noção do lateral. Jogar na lateral não é simples, cobertura, não é só 1 contra 1 na marcação contra o Arthur que ele foi mal. Era a bola lançada nas costas, a cobertura de espaços. Ele não foi bem contra o Red Bull. Isso faz muito tempo, mas ele teve pouco tempo de treinamento com o Diniz de lá pra cá. Ele foi pra seleção, sub-20, não treinar num outro e jogar num outro tipo de esquema. E aí me dá medo. Por quê? O Flamengo vindo com 3 zagueiros, muito provavelmente ele vai soltar o Mateuzinho, que apesar de eu achar um bom jogador, vinha numa fase horrorosa. O Mundial dele foi muito ruim, foram os jogos que eu vi. No Carioca também, quando ele voltou meio mais ou menos. Pode até ser que jogue o Varela, se eu não me engano, aqui pela direita no time do Flamengo, exatamente. Mas imaginando que o Mateuzinho é um lateral muito ofensivo. O Vidal pode cair por esse lado, o Arrascaeta pode cair aqui pela direita, lembrando que eles não têm Pedro, né? Pedro sentiu dores, deve ser relacionado para o jogo, mas a princípio não deve começar jogando. E se o Flamengo explorar esse lado esquerdo do Fluminense, a gente pode ter ou uma grande surpresa com uma partidaça do Alexander, a cobertura do André, e lembrando, é o lado em que joga o David Braz, a gente pode ter uma grande surpresa, dando tudo certo, ou pode ser que seja onde dá errado. Lembrando, isso aqui ainda pode ser invertido. Sem Pedro, Gabriel Barbosa joga mais como centroavante, mas ele cai, ele abre muito pelo lado esquerdo,
no caso o lado direito de ataque do Flamengo também, para poder fazer jogadas. E aqui, sim, a gente está falando de um problema e de um perigo. Dito isso, aonde a gente pode fazer gols? Justamente no costar dos laterais. O Flamengo vindo com 3 zagueiros, e lembrando, o sistema defensivo do Flamengo não é de qualidade, não vem bem. Aliás, você olha assim, Fabrício Bruno acha um zagueiro bom, Rodrigo Caio acha um zagueiro ótimo, mas problemas físicos. E Pablo acha um zagueiro bom. Mas a fase dos 4 aqui, até contabilizando o Santos também, ela é horrorosa. Então, assim, deixa a bola com o Ganso aqui que ela vai se sentir bem com ele. O que pode ser um problema pro Flamengo? Se o Flamengo quiser jogar com 3 zagueiros, fazendo linha de 5 enquanto o Fluminense tiver a bola, né? Bota o Vidal, o Gerson, vai faltar pegada no meio de campo. Arrascaeta peraí que só faltou um jogador no time do Flamengo, né? Agora que eu tô reparando isso. Eu tava simplesmente esquecendo do cara que vai jogar em cima de Alexander, pô. Eu tô logo vendo que eu tô falando, pô, o Mateuzinho atacando. Tá faltando alguém, cara. Tem alguma coisa de errado. Everton Ribeiro é o cara que jogaria aqui aberto e que o Gabriel Barbosa pode também aparecer aqui pra poder dialogar com ele do lado esquerdo. Então, assim, voltando agora, depois de 3 minutos analisando, eu volto agora, não tinha percebido que tava com a menos o Flamengo. Já foi expulso o Everton Ribeiro. Mas falando sério agora, voltando. Então, Everton Ribeiro, só acrescentar ele dentro daquela questão do Flamengo, pode ser um problema. Não vem bem também o Everton Ribeiro. E não tem algo que o Arthur tinha, que era a disposição física muito além da média. Mas é um ótimo jogador, né? Voltando à questão de marcação do Flamengo. Se o Flamengo quiser fazer linha de 5, enquanto o Fluminense estiver com a bola, o Fluminense vai ter um problema para poder fazer as suas jogadas, já que o Flamengo deve bloquear muito por dentro e também vai ter bloqueio por fora. Vai ser um time muito fechado. Agora, se o Flamengo... Não acredito muito num Flamengo dando protagonismo ao Fluminense dentro desse jogo, não, tá? Não é muito o que eu acredito como artimanha feita pelo Flamengo para ganhar o jogo, não. Aí vai ter um problema, até pelos jogadores que estão botando, até porque vai ter um problema. A falta de pegada no meio de campo pode ser um problema pro Flamengo. O Vidal não é um jogador, por mais que seja um jogador raçudo, não é um jogador que inspira 100% de confiança na marcação, e o Gerson também não. São 2 volantes muito mais, dentro do Fluminense, são muito mais Martinelli do que André. Talvez a gente falar isso. O Flamengo vive um problema sério desde a saída do João Gomes, não conseguiu se acertar, porque era um cara que fazia o trabalho de um jogador e meio. Então, a saída dos laterais para poder jogar, o Flamengo saindo para poder jogar, o Fluminense pode explorar aquela dobra dos lados, descendo o Keno para jogar com Arias aqui pela direita, aparecendo com o Martinelli, com o Samuel Xavier, todos estes em cima do Ayrton Lucas, do Pablo e do Gerson, por exemplo, aqui do lado esquerdo. A jogada pode ser criada para poder utilizar tanto o Ganso dentro da área quanto o Germancano, de repente, num mano a mano, ganhando no posicionamento. Há também a possibilidade de utilizarem o que o Diniz utilizou contra o Bangu, que é: o Flamengo vai jogar com 2 alas? Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos botar o Arias bem aberto, o Keno bem aberto, obriga o Flamengo, a esses 3 zagueiros, a abrirem um pouquinho mais para poder jogar e vai deixar espaço por dentro, vai deixar espaço para infiltração do Alexander, vai deixar espaço para infiltração do Samuel Xavier. Vamos ver como é que vai ser, né? Eu falei tudo aqui, é tudo dentro do campo da especulação tática. O jogo vai se desenhar de uma maneira interessante. O Flamengo está em crise por conta do Vitor Pereira, mas ele tá no cargo, vai ficar no cargo por lá. Então, vamos ver como é que vai funcionar. Lembrando, André e Nino entre os titulares, Guga e Giovani entre os reservas, estão pendurados. Se tomarem cartão amarelo nesse jogo, não jogam a semifinal contra o Volta Redonda. Volta Redonda, né? Contra o Vasco, contra o Volta Redonda, contra o Flamengo, contra o Botafogo, sei lá. Porém, se eles não tomarem cartão amarelo hoje, na semifinal eles vão zerados e aí não teriam problemas de suspensão. Beleza? Arbitragem. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Graziani Maciel Rocha. Bizarro, tá? Se você não tá lembrando do Graziani, você já deve estar lembrando. O Graziani, deixa eu te dar uma rápida descrição. Ele apitou Fluminense e Resende no ano passado, no ano retrasado, em 2021, na abertura do campeonato. E ele não deu um pênalti absurdo pro Fluminense, mas até ele vai lá, ele é um árbitro ruim. Agora, ele anulou um gol por impedimento que o Bandeirinha validou.
Um gol legal demais do Fluminense, cabeçada do Caio Vinícius. Tava muito legal, o Bandeirinha corre pro meio, valida o gol e ele chama a responsabilidade, ele é o árbitro do campo. Chama a responsabilidade para dizer que Caio Vinícius estava impedido, toma a frente do Bandeirinha e marca erradamente o impedimento. Não bastasse isso, Flamengo e Volta Redonda, um contra-ataque do Volta Redonda e ele para o jogo para poder dar uma falta, não dando a vantagem pro Volta Redonda que sairia cara a cara com o goleiro. Assim, é um árbitro que, novamente, ele pode ser só um árbitro merda, ele já até apitou clássico do Fluminense recentemente, apitou Fluminense Botafogo no ano passado. Mas é um risco desnecessário que a Ferg corre colocando um árbitro desse tipo pra apitar. Porque ele já entra pressionado. Agora, será que é desnecessário? Ou é necessário que Graziano e Maciel Rocha apite esse jogo? Enfim, é bizarro. Tô lá no Maracanã. A gente começa a live aqui, vai ter transmissão aqui no Raiz Tricolor, claro, em áudio, mas com imagens de graça, é lá na Dali, beleza? Então, lá no Maracanã, a partir de 8 horas, mais ou menos, a gente já tá ao vivo por aqui, e lá na Dali logo depois para fazer a transmissão do jogo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até a próxima, valeu!